Escute com atenção. Existe uma guerra silenciosa começando todos os dias antes mesmo de você tocar os pés no chão. Antes do café, antes das mensagens, antes das cobranças, antes de alguém pedir algo de você, antes de o mundo entrar pela tela do celular e tentar decidir o seu humor. Nesse pequeno espaço entre acordar e começar o dia, algo importante já está sendo definido. O tipo de pessoa que você será nas próximas horas. E o mais impressionante é que, na maioria das vezes, essa decisão não é consciente. Você não acorda e escolhe com clareza. Hoje serei mais disciplinado, mais calmo, mais forte, mais presente. O que acontece é o contrário. Você acorda no automático, pega o celular no automático, responde pensamentos no automático, entra nas preocupações no automático. E quando percebe, o dia já começou sem você ter assumido o comando dele. Muitas pessoas chamam isso de rotina. Os estoicos chamariam de viver dormindo. Porque dormir não é apenas estar com os olhos fechados. Dormir também é passar pela vida reagindo sem perceber. É viver conduzido pelo alarme, pelo humor dos outros, pelas notificações, pelas urgências, pelos medos, pelos velhos hábitos e por uma identidade que você nunca parou para questionar. Marco Aurélio, imperador de Roma, comandante de exércitos, homem cercado de poder, responsabilidade e pressão, enfrentava todas as manhãs a mesma batalha que você enfrenta. A batalha contra si mesmo. Ele não acordava naturalmente perfeito, não acordava sempre, motivado, sempre calmo, sempre disposto. Ele precisava se lembrar. Em suas anotações pessoais, escreveu que, ao amanhecer, quando se levantasse com relutância, deveria lembrar que estava acordando para cumprir o trabalho de um ser humano. Perceba a profundidade disso. O homem mais poderoso do mundo precisava lembrar a si mesmo por que levantar da cama. Isso mostra que a verdadeira batalha nunca esteve apenas lá fora. Ela começa aqui dentro. Antes de vencer o mundo, você precisa vencer a parte de você que busca conforto, distração, fuga e repetição. Antes de continuar, já deixa o seu like neste vídeo e se inscreva no canal O Grande Estoico. Esse gesto ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas que também estão buscando disciplina, clareza e força interior. E se você quer assumir o controle das suas manhãs e da sua mente, comente agora. Eu escolho acordar com propósito. Não escreva isso como uma frase qualquer. Escreva como um compromisso com a pessoa que você está tentando se tornar. Hoje, eu vou te apresentar 7 frases matinais estoicas. Não são frases vazias para você repetir sem pensar. Não são palavras bonitas para dar uma sensação rápida de motivação. São 7 lembretes profundos, 7 princípios de vida, 7 formas de treinar a mente logo no início do dia. Se você as repetir com entendimento verdadeiro, elas não vão apenas melhorar sua manhã. Elas podem desmontar a versão automática de quem você tem sido e reconstruir pouco a pouco a versão mais firme de quem você pode se tornar. Mas para isso você precisa ouvir com presença. Cada frase carrega uma filosofia, cada uma abre uma porta, cada uma aponta para uma forma diferente de viver. E se você permanecer até o fim, não vai sair daqui apenas inspirado, vai sair com uma prática concreta para começar amanhã. Número 1. Eu sou o autor das minhas reações. Repita internamente. Eu sou o autor das minhas reações. Nada fora de mim tem poder sobre mim sem a minha permissão. Essa frase parece simples, mas ela é uma das ideias mais difíceis de aceitar, porque ela tira de você uma desculpa confortável. Ela mostra que, embora você não controle tudo o que acontece, existe uma parte da sua resposta que pertence a você. E essa parte é justamente onde mora a sua liberdade.
Quando alguém fala algo que fere, o impulso é dizer: essa pessoa estragou meu dia. Quando algo dá errado, a mente diz: essa situação acabou comigo. Quando alguém critica, você sente como se o outro tivesse colocado uma mão dentro da sua mente e puxado sua paz para fora. Mas olhando com mais profundidade, o que realmente acontece é diferente. Existe o acontecimento. Depois, existe a interpretação. E, por fim, existe a reação. Epicteto ensinava que os seres humanos não são perturbados diretamente pelas coisas, mas pelas opiniões que formam sobre elas. Isso não significa negar a dor. Não significa fingir que ofensas, perdas e dificuldades não existem. Significa apenas reconhecer que o evento não entra sozinho dentro de você. Ele entra acompanhado do significado que sua mente atribui a ele. Alguém te desrespeita, esse é o fato. Sua mente pode dizer: eu preciso responder agora para não parecer fraco. Ou pode dizer: essa pessoa revelou algo sobre ela, não necessariamente sobre mim. Em cada interpretação, uma reação diferente nasce. Marco Aurélio convivia com pessoas ingratas, arrogantes, interesseiras e desonestas. Ele próprio escrevia pela manhã que encontraria pessoas difíceis durante o dia. Mas isso não era pessimismo, era preparação. Ele não queria ser surpreendido pela natureza humana. Ele se lembrava de que pessoas confusas agem de forma confusa. Pessoas dominadas por vaidade, medo e ignorância vão agir a partir disso. E, ao antecipar essa realidade, ele reduzia o impacto emocional do inesperado. Essa é uma prática poderosa. Pela manhã, antes de entrar no mundo, diga a si mesmo: hoje, talvez eu encontre impaciência, crítica, ingratidão, atraso, desorganização, frieza ou injustiça. Mas nada disso precisa escrever minha reação por mim. Eu posso escolher. Quando você diz: eu sou o autor das minhas reações, não está prometendo nunca sentir nada. Você ainda sentirá raiva, incômodo, tristeza, frustração. A diferença é que essas emoções deixam de ser ordens absolutas. Elas passam a ser sinais. Você pode ouvi-las sem obedecer imediatamente. Pense em um escritor. O escritor decide o rumo da história. Ele pode receber elementos inesperados, personagens difíceis, situações complicadas, mas ainda assim trabalha com o enredo. Da mesma forma, a vida apresenta acontecimentos, mas você participa da escrita da sua resposta. Ao acordar, pense na pessoa ou situação que mais costuma tirar você do centro. Imagine aquilo com clareza. Sinta o impulso conhecido e então repita: eu sou o autor das minhas reações. Nada fora de mim tem poder sobre mim sem a minha permissão. Essa frase, repetida todos os dias com consciência, começa a criar distância entre o estímulo e a reação. E onde existe distância, existe escolha. Número 2. Eu vou proteger minha atenção como meu recurso mais precioso. A maioria das pessoas fala muito sobre tempo. Diz que não tem tempo, que precisa de mais tempo, que o dia passou rápido demais. Mas existe algo ainda mais importante do que o tempo: a atenção. Você pode ter horas livres e ainda assim desperdiçar a vida se sua atenção estiver fragmentada. Porque a vida não é medida apenas pelos minutos que passam. Ela é medida pelo que ocupa sua mente enquanto esses minutos passam. Sêneca escreveu que não temos uma vida curta, mas desperdiçamos grande parte dela. Ele escreveu isso há quase 2000 anos, sem celular, sem redes sociais, sem notificações infinitas, sem vídeos automáticos, sem algoritmos competindo para prender seus olhos. Se ele já via o desperdício do tempo em Roma, imagine o que diria das manhãs modernas. Muitas pessoas acordam e entregam os primeiros minutos do dia a qualquer coisa. Antes de lembrar quem são, já viram mensagens. Antes de estabelecer uma intenção,
já consumiram problemas dos outros. Antes de respirar com presença, já entraram em comparações, notícias, cobranças, comentários, imagens e estímulos. Elas acordam fisicamente, mas deixam a mente ser capturada antes mesmo de assumir o comando. Marco Aurélio dizia que a alma se torna tingida pela cor dos seus pensamentos. Aquilo que você contempla repetidamente começa a colorir quem você é. Se pela manhã você alimenta a ansiedade, sua mente fica ansiosa. Se alimenta raiva, fica reativa. Se alimenta comparação, sente falta. Se alimenta ruído, perde profundidade. Mas se alimenta reflexão, disciplina, gratidão e propósito, algo diferente começa a se formar. A atenção não é neutra, ela molda caráter. Por isso, diga pela manhã: eu vou proteger minha atenção como meu recurso mais precioso. Isso significa guardar a porta da mente antes que o mundo tente invadir. Não pegue o celular imediatamente. Não comece o dia se entregando ao que os outros querem que você veja. Não permita que uma notificação decida sua primeira emoção. Antes de abrir a vida para o mundo, volte-se para dentro. Você pode escrever algumas linhas, pode respirar em silêncio, pode ler uma reflexão, pode repetir essas frases, pode simplesmente perguntar: qual é a coisa mais importante que preciso lembrar hoje? O ponto não é criar uma manhã perfeita. O ponto é não entregar sua mente sem resistência. Existe uma guerra pela sua atenção. Cada aplicativo, cada alerta, cada tela, cada manchete, cada conteúdo foi feito para puxar você. Não porque todos sejam maus, mas porque a estrutura do mundo moderno se alimenta da sua distração. Se você não escolher conscientemente para onde sua atenção vai, alguém escolherá por você. Proteja sua atenção como um soldado protege a entrada de uma fortaleza. Porque tudo que entra muitas vezes decide como você pensa, como sente, como age e como se relaciona com o dia. Antes de sair da cama, diga: hoje minha atenção não será entregue ao acaso. Eu vou escolher o que merece entrar. Eu vou guardar minha mente antes de oferecer minha presença ao mundo. Número 3. Eu escolho a dificuldade voluntária, pois não fui feito para a facilidade. Fui feito para a excelência. Essa frase talvez seja a mais incômoda. Eu escolho a dificuldade voluntária. Não fui feito para a facilidade. Fui feito para a excelência. Vivemos em uma época que tenta remover toda a fricção. Tudo precisa ser rápido, confortável, simples, leve, conveniente. Se algo exige esforço, muitos pensam que está errado. Se uma conversa é difícil, evitam. Se um treino dói, param. Se um estudo exige concentração, pulam para algo mais fácil. Se uma mudança pede disciplina, procuram atalhos. Mas a vida fácil demais enfraquece a alma. Os estoicos praticavam a dificuldade voluntária. Sêneca, mesmo sendo um homem rico, separava dias para viver com comida simples, roupas humildes e pouca comodidade. Ele fazia isso não porque precisava, mas porque queria treinar a mente. Queria perguntar a si mesmo: é disso que eu tinha medo? Ao experimentar o desconforto por escolha, ele reduzia o medo do desconforto imposto pela vida. Essa prática é profundamente atual. Cada vez que você evita algo difícil, esse algo cresce na sua imaginação. A conversa adiada fica mais pesada. O treino ignorado fica mais distante. A responsabilidade é empurrada para depois, vira ansiedade. O desconforto evitado se torna uma prisão invisível. Conforto não é errado. Descanso é necessário. Prazer também tem seu lugar. O problema começa quando o conforto vira propósito, quando você mede a vida pela quantidade de esforço que consegue evitar, quando sua rotina inteira é construída para nunca ser contrariado. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, precisava lutar contra a vontade de permanecer na cama.
Ele se perguntava se tinha nascido para ficar deitado ou para cumprir o trabalho de um ser humano. Essa pergunta atravessa os séculos e chega até você. Você nasceu apenas para buscar facilidade ou para desenvolver aquilo que há de melhor em você? Excelência não nasce no conforto permanente. Ela nasce na repetição do que exige esforço, no treino feito mesmo sem vontade, no estudo concluído mesmo com preguiça, na conversa difícil que precisa acontecer, na decisão correta que não dá prazer imediato, na renúncia que protege o futuro. Pela manhã, escolha uma dificuldade voluntária. Pode ser levantar no horário certo, pode ser treinar, pode ser tomar uma decisão que você vem adiando, pode ser estudar por uma hora sem distração, pode ser dizer não a um hábito que enfraquece você. Não precisa começar com algo grandioso. Comece com uma vitória concreta sobre o impulso de buscar o caminho mais fácil. Cada ato de dificuldade voluntária é um voto na pessoa que você está se tornando. Você ensina a si mesmo que não depende de conforto para agir. Ensina ao corpo que a mente comanda. Ensina à mente que o desconforto não é inimigo. E aos poucos, descobre que a pessoa que você admira em silêncio só pode nascer do outro lado da facilidade. Número 4. Este momento é suficiente. Eu solto o passado e me recuso a temer o futuro. Grande parte do sofrimento humano nasce de uma mente que não consegue permanecer no presente. Você acorda, mas a mente volta para ontem. Relembra uma conversa, um erro, uma oportunidade perdida, uma palavra que poderia ter sido dita de outro jeito. Depois, salta para amanhã. Imagina problemas, fracassos, julgamentos, possibilidades ruins, atrasos, perdas, cenários que talvez nunca aconteçam. E assim, você perde a única coisa que realmente possui: este momento. Os estoicos viam isso com muita clareza. O passado não pode ser alterado. O futuro ainda não chegou. O presente é o único campo onde a virtude pode ser praticada. Você não pode ser corajoso em uma lembrança. Não pode ser disciplinado em uma hipótese. Não pode agir com sabedoria em um futuro imaginado. Só pode escolher agora. Por isso, diga pela manhã: este momento é suficiente. Eu solto o passado e me recuso a temer o futuro. Soltar o passado não significa negar o que aconteceu. Significa retirar dele o direito de comandar seu estado atual. Você pode aprender com ontem sem viver aprisionado nele. Pode reconhecer um erro sem transformá-lo em identidade. Pode sentir arrependimento sem permitir que ele destrua a manhã de hoje. Recusar o medo do futuro também não significa ignorar riscos. Significa não sofrer antes da hora. Muitos carregam problemas que ainda nem existem. Preocupam-se tanto com o que pode acontecer que chegam ao momento real já cansados, tensos e sem clareza. Epicteto ensinava que, quando o futuro chegar, você o enfrentará com as mesmas faculdades de razão que possui agora. Essa ideia é libertadora. Você não precisa resolver todos os problemas imaginários nesta manhã. Precisa apenas estar presente o suficiente para dar o próximo passo correto. Marco Aurélio praticava a lembrança da morte não como tristeza, mas como lucidez. Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Parece duro, mas é profundamente libertador. Quando você entende que esta manhã não voltará, que este dia é único, que a vida não é infinita, fica mais difícil desperdiçar horas preso em ressentimento ou ansiedade. Pela manhã, respire 3 vezes com intenção. Na primeira respiração, solte algo de ontem que ainda está pesando. Na segunda, solte uma preocupação sobre amanhã. Na terceira, chegue ao agora. Sinta o corpo, o ar, a vida acontecendo. Diga: estou aqui. Este momento é suficiente para começar.
Muitas vezes, sua vida não precisa de uma resposta para tudo. Precisa apenas que você volte para onde a vida realmente acontece. Número 5. Meu propósito não é conforto, é contribuição. Existe uma pergunta que define o nível de uma vida. Para que eu estou aqui? Muitos nunca respondem de verdade. Passam os dias tentando ficar mais confortáveis, mais seguros, mais entretidos, mais reconhecidos. Buscam prazer, descanso, aprovação, distração, e nada disso é necessariamente errado. Mas, quando o centro da vida vira apenas conforto pessoal, algo dentro começa a esvaziar. Os estoicos acreditavam que o ser humano não nasceu apenas para si mesmo. Nascemos para cooperar, construir, servir, participar de algo maior. Marco Aurélio escrevia que fomos feitos para trabalhar juntos, como mãos, pés, olhos e dentes. Uma parte do corpo não existe apenas para si. Ela existe em relação ao todo. Por isso, diga pela manhã: meu propósito não é conforto, é contribuição. Essa frase muda a direção do dia. Em vez de perguntar apenas, como posso me sentir melhor? Você pergunta, como posso ser útil? Em vez de viver buscando apenas evitar incômodo, você se lembra de que há um trabalho humano a ser feito. Há pessoas a tratar com mais presença. Há responsabilidades a cumprir com dignidade. Há talentos a desenvolver não apenas para vaidade, mas para impacto. Isso não significa se sacrificar de forma cega. Não significa abandonar a si mesmo para agradar todos. Contribuição verdadeira, não. Nasce de servidão emocional. Nasce de uma vida alinhada com valores. Você cuida de si para ter força para agir melhor. Desenvolve disciplina para oferecer algo mais sólido ao mundo. Cresce não apenas para ser admirado, mas para ser útil. Epicteto nasceu escravo. Não possuía liberdade externa no início da vida. Ainda assim, construiu uma filosofia de liberdade interior tão poderosa que influenciou imperadores. Ele entendeu algo essencial. Quando tudo externo pode ser tirado, ainda resta o caráter, a escolha, a forma como você participa do momento que está diante de você. Conforto é instável. Contribuição dá eixo. Quando seu propósito é apenas conforto, qualquer dificuldade parece absurda. Mas quando seu propósito é contribuição, a dificuldade se torna parte do serviço. Você não acorda apenas para se sentir bem. Acorda para fazer bem o que precisa ser feito. Pela manhã pergunte: quem eu posso servir hoje? Onde posso agir com mais excelência? Qual responsabilidade merece minha atenção? Que tarefa simples posso fazer com mais presença? Talvez seja ouvir melhor alguém. Talvez seja trabalhar com mais cuidado. Talvez seja criar algo que ajude outras pessoas. Talvez seja cuidar do seu corpo para não se tornar um peso para si mesmo no futuro. Quando você vive para contribuir, a motivação deixa de depender tanto do humor. Você começa a agir porque há um propósito maior do que a sua vontade passageira. Número 6. Tudo que eu amo é emprestado. Eu vou segurar com gentileza. Esta talvez seja a frase mais delicada. Tudo que eu amo é emprestado. Eu vou segurar com gentileza. Ela toca em algo que a maioria prefere evitar: a impermanência. Tudo muda. Pessoas mudam. O corpo muda, relações mudam, circunstâncias mudam. Coisas que hoje parecem garantidas podem não estar aqui amanhã. E por mais desconfortável que seja lembrar disso, essa consciência não serve para deixar você triste, serve para tornar você mais presente. Os estoicos praticavam a contemplação da perda, não para viver com medo, mas para viver com gratidão. Quando você nunca pensa na possibilidade de perder algo, começa a tratar aquilo como garantido. E aquilo que é tratado como garantido deixa de ser plenamente vivido. Marco Aurélio perdeu muitos filhos, enfrentou guerras, doenças, traições e lutos.
Ainda assim, suas anotações revelam uma mente treinada para aceitar a natureza transitória das coisas. Ele não defendia amar menos. Pelo contrário, a prática estoica convida a amar com profundidade, mas sem ilusão de posse eterna. Epicteto dizia que ao abraçar alguém amado, deveríamos lembrar que aquela pessoa é mortal. Isso não é frieza, é presença. Quem lembra que uma pessoa pode partir, não desperdiça tantos encontros em distração, orgulho ou indiferença. Quem entende que a saúde é emprestada, cuida melhor do corpo. Quem entende que a vida é breve, escolhe melhor suas batalhas. Tudo que você ama está sob a condição da mudança. Sua família, seus amigos, sua juventude, sua força, sua casa, suas oportunidades, sua própria vida. Nada disso é posse absoluta, é empréstimo temporário, e o que é emprestado deve ser cuidado com atenção. Ao repetir essa frase pela manhã, pense em 3 coisas que você vem tratando como garantidas. Talvez uma pessoa, talvez sua saúde, talvez sua capacidade de trabalhar, talvez o simples fato de respirar sem dor. Sinta a possibilidade da ausência não para se desesperar, mas para acordar, para enviar a mensagem que adiou, para pedir perdão, para ser mais gentil, para cuidar melhor, para estar inteiro no momento. Segurar com gentileza significa amar sem tentar controlar tudo. Significa agradecer enquanto tem. Significa não transformar apego em prisão. Significa olhar para a vida com a consciência de que nada aqui nos pertence de forma definitiva. Essa lembrança pode parecer pesada no início, mas, quando compreendida, torna a vida mais luminosa, porque aquilo que pode partir merece ser vivido com mais presença enquanto está aqui. Número 7. Eu não apenas aceito o meu destino, eu aprendo a amá-lo. Agora chegamos à frase mais alta da prática estoica. Eu não apenas aceito meu destino, eu aprendo a amá-lo. Os estoicos chamariam isso de amor fati, amor ao destino. Não é apenas suportar o que acontece. Não é apenas tolerar dificuldades, é olhar para aquilo que a vida colocou diante de você e dizer: isto agora é o meu material, vou trabalhar com isso. Essa ideia é radical porque a maioria das pessoas vive brigando com a realidade. Isso não deveria ter acontecido. Minha vida deveria ser diferente. Eu não merecia passar por isso. Se apenas aquela coisa não tivesse acontecido, eu seria outro. Talvez haja dor real nessas frases, mas se você permanece nelas para sempre, entrega sua força ao passado e às circunstâncias. Amor fati não é passividade, não é cruzar os braços, não é dizer que tudo está bom. É a atitude ativa de transformar o inevitável em caminho. O que aconteceu, aconteceu. Agora a pergunta não é apenas por que isso aconteceu comigo? Mas o que isso está tentando formar em mim? Marco Aurélio escreveu que o impedimento à ação avança a ação, e que aquilo que fica no caminho se torna o caminho. Essa é uma das ideias mais poderosas da filosofia. A dificuldade não é apenas algo a ser removido. Muitas vezes, ela é a matéria-prima da sua força. A traição pode ensinar discernimento. O fracasso pode ensinar humildade. A perda pode ensinar presença. A rejeição pode ensinar respeito próprio. A dificuldade pode ensinar disciplina. O atraso pode ensinar paciência. O desconforto pode ensinar profundidade. Nenhuma versão forte de você nasce de uma vida sem atrito. A melhor versão de uma pessoa raramente é construída em um caminho completamente liso. Ela nasce quando algo desafia, contraria, pressiona, expõe e exige crescimento. Pense novamente em Epicteto. Ele nasceu escravo, viveu limitações externas duras, conheceu na pele a falta de liberdade. E justamente a partir dessa condição, desenvolveu uma das filosofias mais profundas sobre liberdade interior. Ele entendeu que liberdade verdadeira não depende apenas da ausência de correntes externas.
depende de uma soberania interna que nenhuma corrente alcança. Quando você disser, eu não apenas aceito meu destino, eu aprendo a amá-lo, pense na coisa mais difícil que está enfrentando agora, não para romantizar a dor, não para fingir que é fácil, mas para perguntar, o que isto está me tornando capaz de fazer, ver ou compreender? Que força isso exige de mim? Que parte de mim precisa nascer a partir disso? Amar o destino não é amar a dor pela dor. É amar a transformação que pode nascer quando você para de desperdiçar energia brigando com o que já é e começa a usar tudo como material de crescimento. Agora, junte as 7 frases como uma prática matinal. Diga com calma, eu sou o autor das minhas reações. Nada fora de mim tem poder sobre mim sem a minha permissão. Depois, eu vou proteger minha atenção como meu recurso mais precioso. Depois, eu escolho a dificuldade voluntária. Não fui feito para a facilidade, fui feito para a excelência. Depois, este momento é suficiente. Eu solto o passado e me recuso a temer o futuro. Depois, meu propósito não é conforto, é contribuição. Depois, tudo que eu amo é emprestado. Eu vou segurar com gentileza. E por fim, eu não apenas aceito meu destino, eu aprendo a amá-lo. Não diga essas frases correndo. Não transforme isso em um ritual vazio. Respire entre elas. Pense no significado. Aplique a uma pessoa, a um problema, a uma decisão, a uma emoção, a uma responsabilidade concreta do seu dia. Se você fizer isso uma vez, talvez sinta apenas clareza por alguns minutos. Se fizer por uma semana, começará a perceber pequenas mudanças. Se fizer por meses, algo mais profundo acontece. As coisas que antes devastavam você começam a perder força. Não porque a vida ficou fácil, mas porque você passou a se preparar todas as manhãs para viver com mais consciência. Você deixa de reagir tanto. Protege melhor sua atenção, busca menos conforto vazio, habita melhor o presente, serve com mais propósito, ama com mais presença e começa a transformar até as dificuldades em material de crescimento. Pessoas inabaláveis não nascem prontas, elas são treinadas, uma manhã de cada vez, uma escolha de cada vez, uma frase repetida com verdade de cada vez. Marco Aurélio escreveu: não perca mais tempo discutindo sobre como deveria ser um bom homem. Seja um. Essa frase é uma convocação. Pare de apenas admirar disciplina. Pratique. Pare de apenas falar sobre força mental. Treine. Pare de esperar uma vida fácil para agir com excelência. Comece agora, com o que você tem, onde você está, nesta manhã, neste momento. Se este vídeo falou com você, deixe o like, inscreva-se no canal O Grande Estoico e compartilhe com alguém que também está lutando a própria batalha ao acordar. Aqui, seguimos juntos construindo uma mente mais firme, uma vida mais consciente e uma presença mais forte. E lembre-se, o mundo tentará decidir quem você será hoje, mas a primeira decisão ainda pode ser sua. Acorde com propósito, proteja sua mente. Escolha sua resposta e viva como alguém que está se tornando todos os dias digno da própria admiração.